E aí, pessoal, bom, vamos direto ao ponto e mergulhar fundo nessa narrativa incrivelmente dramática sobre o mito grego de Creusa e Íon. Essa é daquelas histórias fascinantes, sabe? Ela equilibra de um jeito meio perturbador até as ações cruéis e totalmente arbitrárias dos deuses com a força inabalável do amor de uma mãe. É uma jornada bem complexa e a gente vai desvendar os detalhes de tudo isso a partir de agora. Mas antes de desvendar o nosso grande mistério de hoje, olha só essa pergunta. O que acontece quando quem deveria te proteger comete o imperdoável? Pois é, esse dilema filosófico é literalmente o motor, o coração de toda a nossa análise. Então, vamos começar pelo começo. 1. O segredo de Creusa. Imagina a cena. No fundo de uma caverna bem escura, a jovem Creusa estava lá, tranquilamente colhendo botões de açafrão, quando sofre um ataque brutal. Esse contraste visual fortíssimo das delicadas flores amarelas espalhadas contra a pedra fria e escura marca o exato momento violento em que ela é assediada por Apolo, sim, o poderoso deus. É um evento nefasto que deixa Creusa com uma vergonha esmagadora e, para piorar a tragédia, com uma gravidez que ela precisa esconder do mundo inteiro. E a sequência dos fatos é de um isolamento cortante. Ela dá à luz completamente sozinha, naquela mesmíssima caverna. Lá, ela enrola o recém-nascido numas roupinhas que ela mesma teceu, cobre com uma capa linda, mas acaba abandonando a criança. Gente, ela fez isso por puro pavor da morte ou de ser expulsa de casa com violência. Só que, né, o instinto materno fala muito mais alto. Ela volta em pânico, chorando desesperada, só para encontrar a caverna vazia. O que nos deixa com essa pergunta aterrorizante pairando no ar. Afinal, o que rolou com a criança? Encarando a rocha nua, sem nenhum sinal de roupas ou qualquer outra coisa, a Creusa fica atormentada com a ideia horrível de que feras selvagens ou águias gigantes possam ter devorado o bebezinho dela. E essa é uma dúvida cruel que fica ali, martelando sem qualquer resposta. Avançando no tempo. Anos se passam desde aquele ataque terrível e o abandono do bebê. A Creusa, que guardou esse segredo a 7 chaves para a sociedade, agora está casada com um estrangeiro chamado Chuto. E como eles não conseguiam ter herdeiros de jeito nenhum, e o Chuto queria muito isso para consolidar o poder dele, essa frustração toda acaba levando o casal, no tempo presente, aos emblemáticos degraus do grande oráculo de Delfos. E isso nos leva à nossa parte 2, a viagem para Delfos. Enquanto o marido dela vai ansiosamente consultar os sacerdotes lá na cidade para saber sobre o futuro e a linhagem dele, a Creusa acaba vagando sozinha pelo jardim externo do santuário de Apolo. É como se fosse um jogo trágico e bem irônico do destino, sabe? Ela é atraída justamente para o templo imponente do deus que arruinou completamente a vida dela. O que cria o cenário perfeito para nossa parte 3, o encontro no templo. Lá dentro, a Creusa começa a bater papo com o sacerdote jovem e belíssimo chamado Íon, que estava purificando o lugar sagrado com ramos de louro. A ironia dramática aqui é absurda. A gente sabe a verdade, mas enquanto eles conversam ali super de boas, cheios de curiosidade e admiração um pelo outro, os dois estão completamente alheios à inegável conexão biológica entre eles. Eles não fazem a menor ideia que são mãe e filho. Só que a tensão logo começa a aparecer nas entrelinhas da conversa. Quando o Íon comenta super inocente que a nobreza da Creusa faz com que ela pareça estar protegida pelos deuses, ela devolve essa resposta amarga e devastadora. Melhor diria, perseguida pelos deuses. É um peso gigante carregado em poucas palavras, né? Num piscar de olhos, a gente tem um vislumbre real da dor que ela carrega. E o contraste entre os dois é gritante. De um lado, a gente tem o Íon, totalmente devotado a Apolo, servindo ao templo com alegria, orgulho, crente de que os deuses são entidades puríssimas e boas. Do outro, a Creusa, traumatizada pelas ações do mesmíssimo Apolo, amargurada e com uma desconfiança profunda de qualquer justiça que venha do céu. É a inocência intocada batendo de frente com o trauma silencioso de uma vida. Aí, para tentar descobrir o que aconteceu no passado sem se queimar, a Creusa lança a mão daquele velho truque humano que todo mundo conhece, o famoso truque da amiga. Ela inventa a história de uma amiga que teve o bebê atacado por um deus e largado numa caverna. Ela tá desesperada por qualquer informação. Mas o Íon fica ofendidíssimo em nome de Apolo. Ele acha um absurdo absoluto acusar uma divindade de fazer algo tão sujo e simplesmente se recusa a perguntar pro oráculo sobre esse suposto crime. O que nos traz ao ponto de fervura da nossa análise. 4. A falsa revelação. De repente, o caos absoluto se instaura. O Chuto entra radiante, rindo à toa, e tenta abraçar o Íon na mesma hora,
crente de que o oráculo apontou o garoto como o filho biológico dele, fruto de alguma aventura da juventude. Enquanto isso, a Creusa fica paralisada, horrorizada. Ela se sente traída e fica se perguntando desesperada: quem é a mãe desse menino? Ela se vê completamente presa num pesadelo de confusão e isolamento total. Para resolver essa loucura toda, vamos para a parte 5. A Verdade e Minerva. O clímax se desdobra passo a passo graças a uma velha sacerdotisa que aparece providencialmente, trazendo os antigos pertences de bebê do Ion. A Creusa, quase explodindo de tanta emoção, prova que é a mãe verdadeira, acertando na mosca 3 detalhes absurdamente específicos do enxoval. Primeiro, o véu e a capa de donzela. Segundo, descrevendo ponto por ponto os bordados que ela mesma fez à mão. E terceiro, 2 pequenas serpentes de ouro presas à capa. E olha só que loucura, ela fala tudo isso antes mesmo do Ion desdobrar o tecido. Não tem como negar. E isso mostra muito bem como as profecias são malandras, né? O Apolo nunca disse que o Ion era filho biológico do Chuto. Ele disse que estava dando o Ion como um presente. O oráculo não mentiu, gente. O Deus da Verdade apenas usou as palavras de um jeito bem ardiloso para que o marido adotasse o garoto como uma bênção divina, varrendo o próprio crime ali sutilmente para debaixo do tapete. Caminhando para o nosso final, o negócio fica cinematográfico. A deusa Minerva desce dos céus num halo de luz espetacular. Ela confirma a história toda, dizendo que foi Apolo quem resgatou o bebê da caverna. Depois, ela manda Creusa levar o Ion para Atenas, para ele governar a cidade com honra. E é bem nesse instante monumental que a Creusa solta aquele ódio todo que estava guardado. Ela finalmente faz as pazes com o destino e olha para o futuro com um brilho nos olhos, ao lado do filho que ela acabou de recuperar. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação. A justiça divina é, no fim das contas, justa? Ou será que a resiliência e o amor de uma mãe simplesmente ofuscam a crueldade do destino? Será que esse final épico serve para redimir e desculpar os deuses por seus atos hediondos? Ou só prova de uma vez por todas que o amor humano é infinitamente mais forte do que qualquer trauma jogado em cima da gente? Fica aí a reflexão para vocês. O poder da nossa humanidade é, de fato, inquestionável.